Saudações a todos. Então, encerrada essa parte anterior que nós vimos a respeito do materialismo histórico dialético, então a gente pôde debater, escrever, pensar sobre esse tema. Agora a gente avança rumo à teoria crítica, que passa a ser então o próximo assunto a ser estudado por nós aqui dentro da disciplina de teorias pedagógicas. Então, essa parte da teoria realmente ela tem essa função de nos fazer pensar, e conforme eu já venho falando reiteradamente, a teoria como se fosse um óculos que a gente coloca para tentar perceber a realidade. Então, com diferentes óculos, nós vamos ter então diferentes percepções então da realidade. Então, no caso agora, a gente avança em direção à teoria crítica, e no caso ela é vista como uma teoria pós-marxista. Então ela consegue ir além de muitas coisas que o Marx previu, né? Então tem uma discussão teórica, né? entre outros nomes que vão estar despontando, que ele não fica só no Marx, né? Ele busca inspiração no Kant, Hegel, no próprio Marx, Freud, Max Weber, Lucas. Então é uma teoria bastante interessante e é necessário, conforme a gente viu no assunto anterior, que haja dedicação, leitura, pesquisa, investigação, que vocês busquem vídeos, busquem textos, artigos. Eu vou estar fornecendo material também, mas é importante a gente estar analisando essa teoria bastante atenção, né? Não é um assunto tão complicado, como também não vejo materialismo histórico como assunto complicado, apenas requer atenção, leitura, e a teoria você só consegue se apropriar dela à medida que você se aproxima, a partir do momento que você imerge, né, no seu conteúdo. Então é importante você ter essa interação. Quanto mais leitura, quanto mais pesquisa, maior vai ser então a sua possibilidade então de agregar esses conhecimentos. Para a gente poder falar da teoria crítica, é fundamental que você estude a escola de Frankfurt, lá ali nos anos 20, na Alemanha, né? Ali antes da eclosão do nazismo, e quando então os nazistas tomam o poder, alguns nomes, como Adorno, alguns Horkheimer, alguns dos principais nomes da teoria crítica, eles são obrigados então a sair do país a fim de se preservar, e alguns dos principais nomes da primeira geração da escola de Frankfurt vão buscar refúgio nos Estados Unidos, e quando é superado então o nazismo, então alguns deles retornam para a própria Alemanha, certo? Então esse termo escola de Frankfurt tem a ver com o Instituto de Pesquisa Social, né? Então o Felix Heiner, ele fez um encontro com os principais pensadores marxistas em 1923, e o Instituto para a Pesquisa Social vai surgir então em 1924, né? E alguns dos principais nomes é o Max Horkheimer e no caso o Adorno, né? Então alguns nomes importantes para a gente estudar, não só da primeira geração, mas os principais nomes quando a gente pensa a respeito da escola de Frankfurt é o Theodor Adorno, é o Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, que já é da segunda geração, o Walter Benjamin, que é muito ligado à parte de arte, ele também apreciava muito a parte literária também, e o Erich Fromm. Então são nomes que são importantes então quando a gente está pensando a respeito da teoria crítica. Mas alguns dos principais expoentes, né, eu vejo o Adorno e o Horkheimer, certo? E então, conforme eu falei, com essa eclosão então do nazismo, então alguns deles são obrigados então a buscar refúgio nos Estados Unidos. Agora, por que tem esse nome Escola de Frankfurt? Por causa da localização geográfica em Frankfurt, na Alemanha. Então a universidade acabou acolhendo então esse instituto, que ele preconiza uma postura crítica em relação ao mundo, né? E eles vão além daquilo que o Marx previu na questão da luta de classe, a questão econômica, e questões do materialismo histórico que a gente viu. Eles conseguem ir além, vão também discutir a indústria cultural, a questão da ideologia também, que a própria questão da indústria cultural é quem vai impor os valores do capitalismo, vai ser algo
fundante daquilo que a gente vive na sociedade. Então a questão da superestrutura, os mecanismos que vão estar influenciando a personalidade das pessoas, o consumo, o estilo de família, a autoridade, a estética, a estética no sentido amplo, não só no sentido estético da questão da beleza física do corpo, mas de uma estética que tem um pressuposto teórico da gente poder pensar, certo? Que, por exemplo, o nazismo na Alemanha ele tinha toda uma questão estética, uma questão de valores, de coisas que eles acreditavam e de um modelo estabelecido. Então, estética não é só simplesmente questão da aparência física de uma pessoa. A estética também tem relação com ideologia. Então, às vezes, alguns discursos, alguns movimentos políticos, eles também vão ter uma estética presente, né? E é interessante, então, a gente começa a pensar sobre os principais assuntos recorrentes na escola de Frankfurt. A gente vai ter as novas configurações da razão libertadora, a emancipação do ser humano pela arte e a ciência e a técnica enquanto ideologia, né? Então é muito interessante a gente pensar nisso, né? Esse componente, né, crítico e dialético. A teoria são aspectos fundamentais para a elaboração desse arcabouço teórico que envolve esse componente crítico em diálogo por meio de uma relação dialética, né? E eles rejeitam a questão de toda a questão da verdade absoluta e vão ter essa maneira de poder olhar para a sociedade, a questão da emancipação e mudança do ser humano por meio do esclarecimento. E quando Adorno vai pensar o mundo, né, pós Auschwitz, né, depois toda aquela desgraça que houve no contexto da Segunda Guerra Mundial, que por meio da educação a gente deveria nunca mais repetir ou reproduzir no mundo as agruras, né, e toda a maldade, tudo aquilo que aconteceu como fruto do Holocausto nazista, Auschwitz, tudo aquilo que foi vivido em meados um pouco antes da metade do século XX, né, durante a Segunda Guerra Mundial, mas ainda hoje, até o final do século XX, agora nos primeiros anos, 2 décadas do século XXI, a gente se depara ainda com grupos neonazistas e grupos protofascistas, grupos que se apropriam do discurso, da estética, do preconceito e da violência nazista. Então a gente acha que a escola deveria ser um espaço onde a gente deveria falar sobre a liberdade, da transformação, da libertação, da emancipação e esse olhar crítico para poder mudar e transformar a realidade do mundo que a gente vive hoje, né? Então esse pensamento da teoria crítica rompe com a teoria tradicional positivista, né? Então ela quer ir além, né? Então mesmo porque ela considera que a razão iluminista, como também teoria crítica, não tem nada a ver com pós-modernidade. Mas é interessante a gente pensar que também, sob esse olhar crítico, tudo aquilo que foi proposto pela razão iluminista não foi possível consolidar um mundo melhor no século XX, onde houvesse maior tolerância, menos guerra, maior empatia e onde as relações de trabalho, onde as relações sociais, econômicas ocorressem de uma maneira mais harmônica e a gente construísse uma sociedade melhor, né? Então quando a gente pensa a respeito disso, dessa reflexão, essa análise, descobrir a verdade, confrontar as ideias e teorias para a gente poder chegar àquilo que a gente pensa para uma sociedade melhor. E a indústria cultural é um aspecto bastante importante quando a gente analisa a questão da teoria crítica, né? E algumas obras que se destacam na teoria crítica é Teoria Tradicional e Teoria Crítica, Cultura e Sociedade e Dialética do Esclarecimento. Então é um campo bastante interessante. Eu vou fornecer materiais para vocês, um resumo mais simplificado, artigos que discutem educação, mas é importante esse aprofundamento, essa leitura, essa pesquisa, investigação para a gente poder se apropriar. Mas esse olhar diferenciado para a sociedade, pensar os hábitos de consumo, os hábitos culturais, os discursos, então tudo aquilo que está presente no mundo que a gente vive hoje. Então essa questão desse olhar crítico, perceber a realidade e de alguma maneira tentar transformar essa realidade. Então isso é algo precioso, é algo caro ao curso da área de ciências humanas, a filosofia, essa questão de pensar o mundo e tentar modificar essas questões hegemônicas
e não está fechado, né, no pensamento crítico também como um dogma, né? É importante a gente estar aberto ao pensamento, está sempre em constante transformação, evolução, de modo que a gente construa algo melhor. Por isso que é uma teoria que ela é crítica, certo? Então, por hoje seria só, esse é o nosso pontapé inicial, e a gente vai continuar pensando e debatendo a respeito dessa temática tão importante, que envolve teoria crítica e tem o seu pontapé, né, inicial lá na questão da escola de Frankfurt. Então são dois temas que vocês podem pesquisar, que mesmo porque eles são intrínsecos, eles estão ligados um ao outro, a teoria crítica e a escola de Frankfurt. Então seria isso por enquanto. Então desejo bons estudos a todos e vamos avançando então em mais uma temática para nós.